European Poker Tour. Qual é o seu estilo de jogo? Agressivo ou passivo? Espera pela oportunidade perfeita ou joga quaisquer cartas? No início da série celebramos o bluff. Se o bluff nunca fez mal a ninguém, o melhor conselho para principiantes é jogar tight. O nível 2 continua com os estilos dos jogadores. Não há uma forma certa ou errada de jogar póquer. Não existe um método que garanta o sucesso, mas há maneiras de maximizar as hipóteses de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Há situações a evitar e situações desejáveis. E existem aqueles que têm conhecimento para as explorar. Vamos ensiná-lo a dominar o jogo, desde o nível básico até ao avançado. Até agora, no nível 2, falamos sobre todos os aspectos das apostas. Quando apostar, por que apostar e quanto apostar. Agora está na hora de aperfeiçoar o seu jogo com olhar sobre os estilos de jogo. Vamos começar a olhar para o estilo tight agressivo, recomendado para principiantes e alguns perigos de jogar noutros estilos. Vamos também ter os habituais tutoriais. Como sempre, também vamos pegar nas malas e viajar por todo o planeta e ainda vamos visitar a nossa caixa forte. Hoje a ação vem de Sanremo. Vamos recordar os eventos de 2008 e ver um mestre do tight agressive em ação. Vamos ainda ter a rúbrica da análise do profissional, onde uma mão vai ser explicada ao pormenor por Daniel Negriano, e ainda a nossa conversa, a nossa mesa redonda entre 4 jogadores, cada um com o seu estilo próprio. Eles são Lex Veldus, jogador holandês, Walbeck, Fátima Moreira de Melo e ainda Arnold Matter. Mas antes de tudo, vamos ao nosso tutorial. Não existe uma forma correta de jogar póquer. Cada um tem o seu estilo e todos os estilos podem ser lucrativos. Alguns jogadores gostam de jogar a maior parte das suas mãos. Outros concentram-se em obter o máximo das suas melhores mãos. O estilo de jogo tight agressive é recomendado para a maioria dos jogadores. Mas afinal, o que é o estilo tight agressive? Jogar tight. Jogar tight significa concentrar-se nas melhores mãos iniciais, tal como pares altos e ases. Na situação certa, podem também jogar mãos como ases com cartas baixas, desde que sejam do mesmo naipe, e cartas consecutivas também do mesmo naipe. Jogar agressivamente. Jogar agressivamente significa jogar as mãos de forma forte. Isto envolve fazer mais apostas e raises em vez de cheques e calls. Como se joga uma mão de forma tight agressive? Vamos mostrar um exemplo. Tem um par de 10 no botão. 3 jogadores entre si fazem call à big blind. A abordagem passiva seria fazer call na esperança de obter outro 10 no flop. A abordagem agressiva seria fazer raise. Com isto poderia ganhar o pote imediato ou reduzir o número de adversários. Imaginemos que faziam um raise de 6 vezes a big blind para $12. $12 é uma boa quantia para o raise, pois é o resultado de um raise de 3 big blinds mais uma aposta extra por cada jogador que fez call. Apenas um jogador faz call à aposta. De seguida sai um flop de rei 8-5. O seu adversário faz cheque e você decide continuar a apostar. É possível que tenha a melhor mão neste momento, mas ela é vulnerável a cartas mais altas. Felizmente o seu adversário desiste perante a sua agressividade. Parece fácil, não é? Vamos ver o que aconteceu nesta mão. Fez raise com 10-10 antes do flop e isso deu-lhe a vantagem de jogar a mão contra apenas um adversário e em posição, o que significa que era o último a jogar. Isto é particularmente valioso com um par de mão que é vulnerável a cartas mais altas. No flop continua a agressividade com mais uma aposta, o que obrigou o adversário a fazer fold. Este gráfico mostra vários estilos de jogo. No canto superior direito, o estilo loose aggressive, ou seja, jogar muitas mãos e pressionar muito o adversário. No canto inferior direito, a abordagem loose passive, que é habitualmente jogada por muitos principiantes. Do lado esquerdo temos os estilos tight. No canto inferior, o estilo tight passive, que é jogar mãos fortes com cuidado. Por último, o tight aggressive, de que já falámos. Ou seja, em geral não queremos fazer um jogo demasiado loose jogando demasiadas mãos. Deve jogar as suas mãos fortes de forma forte, mas não passiva. Assim resta apenas o estilo tight aggressive.
Portanto, um jogador tight agressivo joga poucas mãos, mas quando joga fala de forma agressiva. Se for a um torneio de póquer, a sala vai estar cheia de jogadores tight aggressive. Sim, também vai encontrar jogadores meios malucos. Tenha cuidado com eles, mas a maioria dos jogadores joga no estilo tight aggressive. Alguns jogadores conseguem bons resultados, mesmo muito bons. Se vencer um grande torneio, as pessoas saberão o seu nome. Se vencer 2, chama a atenção. Se vencer 6 em 3 anos, as pessoas rezam para que não se sente na mesa deles. Esta é a história de Jason Mercier. I discovered poker my first year of university and just played poker for about 3 years part-time while I was trying to build up money. I was studying to become a math teacher. You know, I wasn't really excited about doing that, but it was one of the only things that I felt like I was good at or interested in. Abril de 2008, Sanremo, Itália. Enquanto centenas de jogadores se reuniam para o evento inaugural do European Poker Tour na cidade, o mundo do póquer parou, enquanto jogador atrás jogador ia sendo eliminado da competição. Eram muitos os sonhos destruídos ao virar de uma carta. Os melhores jogadores aguardam na esperança de conseguirem uma parte do prize pool superior a 3 milhões de euros. Mas entre a multidão estava um jovem de apenas 22 anos. Jason Mercier estava prestes a mudar a sua vida para sempre. When Sanremo first started, you know, I really was just trying to make it to day 2, and at the end of day 2, I was the chip leader of Sanremo. There was 31 players left, and I just remember thinking, wow, I actually have a chance to win this thing. There was a chance I was going to be on the final table. You know, I'm guaranteed, you know, this amount of money, and then I'd have a really good chance at winning, you know, $1 million. I remember specifically with 2 tables left that there were a lot of strong players left. Isaac Barron, Jonas Clausen, Randall Flowers, all those guys are really solid, and I was happy with, you know, how things played out with the final 2 tables because, you know, some of the really strong players busted out. Jason chegou à mesa final e foi aí que nos apresentou uma das melhores jogadas de sempre do European Poker Tour. When there were 4 players left, I got into a hand versus Eric Koskis, which ended up being the swing point for me. It pretty much won me the tournament. I ended up deciding to play 9-5 off from under the gun, just trying to steal, and he defended with 10-3. He was basically just going to try and outplay me, and I kind of felt that at the beginning of the hand, so when the flop came Jack 6-5, I decided to check back. The turn was an 8, and he fired like a full pot bet, which I called, and then when the river was an 8, he moved all in. I'm all in. Eric, all in. And it took me a few minutes to make the call. Think it through, thinking it through, checking out his body language, He's looking at Eric. And I obviously won and knocked him out. I call. And call. Eric all in. Showdown. Eric shows a bluff, 10 high and 5-9 is the hand. It's not exactly an easy call. I had to decide if I wanted to risk these chips and just decide if he was, you know, on a stone cold bluff. And luckily he was, and I was able to look like a genius. Congratulations, sir. Thank you. It's wonderful. Really wonderful. Aquela mão por si só significava um talento especial e garantiu que o mundo do póquer passasse a conhecer o nome de Jason Mercier. E em breve, o título servia para confirmar ainda mais a sua reputação. The whole final table just ended very quickly. It was only about 2 to 2.5 hours long. Heads up only took 2 hands. All in and call. Anthony, all in. You know, we got all in, and I had king-queen against 7s and spiked the queen on the flop to win the whole thing. And we have a decision. Winner is Jason, runner-up Anthony Lelouch. I remember right after I won, you know, I was just like so excited, just so happy that I did it, and you know, I was happy with the money that I won. And I was just looking forward to
what was going to come from this. Apenas 6 meses depois, Marcia venceria o evento iRoller do European Poker Tour de Londres. Desde então, nunca mais parou de vencer. Já tem 2 braceletes das World Series of Poker e 2 títulos de North American Poker Tour. Está a ganhar rapidamente um estatuto lendário. É fácil esquecer que ele podia ter sido professor de matemática, mas foi através deste início humilde que o seu jogo evoluiu. I think math is huge in the game of poker. You know, there's a lot of decisions that are made that should be based on, you know, math and, you know, statistics and just running the numbers and figuring out if you're supposed to call or fold. And, yeah, a lot of people don't use that, and I think that that's one of the things that a lot of people struggle with. Acabámos de ouvir uma estrela do póquer mundial e agora vamos ao My Game, onde cabe qualquer pessoa que goste de póquer. I'm Trish Mallon. I live in Galway, Ireland. I'm a freelance editor and I play poker. I started playing poker when I met my partner, John. I always played cards at home and I loved cards, but when I met John, he was a poker player in the Galway casinos, but just on a kind of a tournament and maybe a small cash level. So I started playing small tournaments with John, a little bit online, and we took a trip to Vegas as a holiday. And the first time I couldn't play poker, so when we went back the second time, I said I was going to learn how to play this game properly. So I started off with very small tournaments online, and then small tournaments in the casinos of Galway, and bit by bit, I started getting up my confidence, and that's really how I got into poker. Já estudámos e aconselhámos que o estilo tight agressivo é o ideal para jogadores que estão a começar a ganhar experiência. Mas vamos ver quais os problemas que podem ocorrer quando adotamos outros estilos de jogo. Já referimos que existem vários estilos de jogo no póquer e já lhe mostrámos o tight agressivo. Está na hora de mostrarmos os restantes: loose aggressive, tight passive e o recente loose passive. Todos os estilos têm prós e contras e vamos mostrar-vos quais são. O estilo loose aggressive. Um jogador loose joga muitas mãos. Um jogador agressivo, quando joga estas mãos, tem mais tendência para apostar ou fazer raise do que para fazer check, fold ou call. Prós. Vai ter muita ação. Nunca se esqueça de que o póquer é um jogo. Está lá para jogar e para se divertir. Quando um jogador tight faz raise, já se sabe que tem uma mão forte. Se for um jogador loose e fizer raise, o leque de mãos é tão grande que prever a sua mão é uma tarefa difícil. Como jogador loose agressivo, vai jogar mais mãos e fazer mais bluffs. Os seus adversários estarão mais dispostos a jogar consigo e quando tiver uma mão muito forte, pode ganhar um grande pote. I know you're crazy, but are you stupid? Contras. Muitas vezes vai jogar com uma boa mão, mas não com uma ótima mão. Os bons jogadores irão pô-lo à prova, fazendo gastar muitas fichas com um kicker médio. Quando lhe fizerem call, estará muitas vezes atrás no pré-flop. Se jogar uma mão como As-Duque, pode ser dominado. Se for loose agressivo, vai ter muita ação. É difícil para os seus adversários perceber a sua mão e dão-lhe menos probabilidade de ter uma mão forte. Mas enfrenta decisões difíceis e estará frequentemente atrás no pré-flop. Muitos principiantes jogam no estilo loose passive. Não é rentável e deve ser evitado a todo o custo. Prós. Vê muitos flops e basicamente é só isso. Contras. Os jogadores loose passive acabam por gastar muitas fichas com mãos fracas. Eles fazem call a apostas com mãos fracas e perseguem projetos que não são rentáveis. A única forma de ganhar é tendo muita sorte e no póquer a sorte tende a equilibrar-se. Quando tem uma boa mão, tem de fazer crescer os potes para maximizar o lucro. Não conseguirá fazer isto se for demasiado passivo. Se for loose passive, vai ver muitos flops, mas também vai apostar demasiado em mãos fracas. Quando tiver uma boa mão, não irá ganhar muito. O estilo tight passive está associado a jogadores cautelosos. Eles jogam apenas as mãos fortes e raramente farão apostas ou raises. Prós. A grande vantagem é que só irá a jogo com as melhores mãos, o que raramente é mau. As decisões são fáceis. Se sair um par no flop, o seu kicker é provavelmente bom. E como não irá jogar mãos medíocres com frequência, não será posto à prova tantas vezes como os outros jogadores. Contras. Os seus adversários terão mais facilidade em lê-lo. Se só jogar boas mãos e fizer raise ou re-raise, quantos adversários acha que irão jogar contra si? Poucos ou mesmo nenhuns. Não maximizar o lucro. Isto é um resultado direto do ponto anterior. Quando tem uma grande mão, vai querer jogar grandes potes. Para que ter ases ou reis se não se pode ganhar muitas fichas com eles?
Se for tight passive, em geral irá entrar no pote com a melhor mão. As suas decisões são fáceis, mas isso torna-o mais previsível e não irá maximizar o lucro. Resumindo, um jogador tight joga muito poucas mãos, por isso é de esperar que tenha uma boa mão quando joga. Um jogador loose joga muitas mãos e pode ter um vasto leque de mãos em qualquer altura. Quando joga uma mão, o jogador agressivo aposta muito e faz muitos raises, mas já um jogador passivo tem mais tendência para fazer check, call ou fold. Vamos parar agora um pouco para falar com Trish Mullen e saber um pouco mais sobre o seu percurso no poker. Well, so far I've had medium success in poker by most people's standards, but in my mind I think I've had a great success. I came second in the UKIPT in Galway, which was my first big tournament, which I satellited into. So I cashed over €40,000 and was delighted with the win. I play poker for fun and I love it, but since I've had some success in the UKIPT and some small tournaments at home, I'd like to take it a little bit further, maybe concentrate a bit more on it. So maybe play bigger stakes tournaments online, because I work for myself, so I don't get as much time to travel as I'd like, and maybe satellite into a couple of maybe bigger events and maybe eventually go to an EPT or something. But again, I think I'd have to satellite to kind of justify it to myself. É sempre importante avaliarmos o nosso próprio jogo no póquer. Como é que sabe se é um jogador tight agressivo? O software de análise pode verificar o seu histórico de mãos e interpretar os dados. Ele reúne informação sobre si e os seus adversários e apresenta a informação de forma a que consiga fazer a sua própria interpretação. Este software pode mostrar-lhe todo o tipo de estatísticas, mas se quiser manter as coisas simples, há duas estatísticas que tem que ter em conta para calcular se um jogador é tight agressivo. VPIP significa dinheiro voluntariamente colocado no pote e representa a percentagem de potes que joga voluntariamente. PFR significa pré-flop raise e o algarismo ao lado é a percentagem de potes em que fez raise pré-flop. Como calcula se é tight agressivo? Um jogador tight joga entre 14% e 18% dos potes. Um jogador agressivo entra na maioria dos potes com um pré-flop raise. Se o seu VIP estiver entre 14% e 18% e o seu PFR for quase idêntico, significa que não joga muitos potes, mas quando o faz, costuma entrar com um raise. Por isso, podemos classificá-lo como um jogador tight agressivo. Portanto, ninguém tem dúvidas que o estilo tight agressivo é melhor e o jogo passivo não vale nada. Não acredita em nós? Então ouça ele. Ele é profissional, é Daniel Negriano, é rico, é famoso e vai perder um bocadinho do seu tempo a analisar a próxima mão. Now let me start by saying I'm all for setting traps and I'm all for being tricky, but there are some times in a poker hand where you just need to be aggressive and passive play will get you into trouble. This hand from the EPT will illustrate just that. Let's take a look here. So here we see ace-queen, early position. That's pretty much a raise, and here we're going to see the correct play, which is the raise. Now the action is on the small blind, and he's got ace-king. Let me stop it right there. The bet was way too big compared to his stack size at this point to just call. Sometimes, like I said, with ace-king you can call, but in this case, Simonian really needed to just stick it in with ace-king, and he'd get himself in a very good situation because his opponent with ace-queen is going to call him, and as you can see, he'd be about a 3-to-1 favorite. Instead, by calling, what he does is he gives the big blind a good price to try and, flop something. And now, if he doesn't catch an ace or a king on the flop, he's probably going to have to check and fold. Whereas, if he moves all in now, he's either going to A, win the pot before the flop, or B, likely get himself in a good situation against ace-queen. So he just calls instead. Action is on Likov, and he's got a garbage hand. He's got 10-3 of hearts, but he feels like, hey, you know what? Price is right. I'm going to take a flop with it. So 3 players to a flop. Simonian is going to have to act first as well, which is just such a big disadvantage. Position is so important. And now, as you can see, he's flopped nothing. Theoretically, he has the best hand in that ace-king highs ahead right now. But 10-3 of hearts for Likov is the favorite because he can catch any heart. He can catch a 5, he can catch a 3, he can catch a 10 to win this pot. And this is a hand that he shouldn't even be in because if Simonian would have played his hand right, he would have re-raised before the flop, got him out, picked it up. So it's checked over to the pre-flop raiser, who's going to be aggressive. Doshenko bets the flop. And now ace-queen is going to bully out ace-king. But he played his hand so passively here that now he's forced into a tough decision where he's probably going to just have to fold. So the action's going to be on Likov right now, who's got a big draw. And as you can see now by the percentages heads up, he's 62% to win this hand. And in situations like this, there's 2 ways to go, aggressive or passive.
Now here we see the correct play, the aggressive move. If your opponent has something, oh well, you're still going to have a lot of cards to catch to win. But if he doesn't, a hand like ace-queen, you're going to push him off the hand. And Dovzhenko folds, so as you can see in this one hand, illustrated how passive play cost ace-king the pot, and aggressive play one leak off the pot. So what does that teach you? Push, 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 be aggressive when in doubt. Está na hora de avançarmos para mais uma dose da gíria do póquer. Hi, Maury. The whole enchilada? It's at least a flip, right? That's unreal. I push you forward, yeah? Aqui ficam alguns estilos de jogo. Rock. Uma verdadeira rocha. É um jogador tight. Quando joga uma mão, tenha cuidado. É provavelmente uma grande mão. Donkey. Este é um nome depreciativo dado a um jogador de póquer. Nit. É um jogador que evita potes grandes e tem uma abordagem tímida ao jogo. Calling Station. Calling Station é um jogador que faz sempre call. Cuidado, este tipo de jogadores podem fazer 2 pares em qualquer flop. Shark. Uns verdadeiros tubarões devem ser evitados. São jogadores fortes e perigosos. Está na hora da nossa mesa redonda e como este programa é dedicado aos estilos de jogo, vamos ouvir conselhos dos profissionais que discutem como se encontra um estilo adequado a um jogador. Não é fácil tornar-se um dos melhores do mundo. Da alegria de ganhar um grande pote ao sofrimento atroz de ser eliminado de um torneio. É um jogo de vida ou de morte. Mas jogadores de póquer de todas as idades tiveram de começar em algum lado e encontrar o seu próprio estilo. Vamos então agora avançar para a nossa mesa redonda. Estamos em Barcelona com 4 caras bem conhecidas do mundo do póquer que recordam como começaram e como encontraram o seu próprio estilo. Vamos começar com Arnold Matten, vencedor do European Poker Tour. Vamos ter Fátima Moreira de Melo, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ela que aprendeu com o seu amigo Lex Veldus, um verdadeiro fenómeno do póquer online e um dos jogadores mais agressivos. Também Will Wallbeck, jogador finlandês, um verdadeiro voador nas mesas de póquer. I think that at the beginning, like playing very straightforward with some really basics, you know, real basics, I think it's a good way to start the game. Yeah. Like, what do you think about your style? How did it develop, and what was your style at the beginning when you were like just fooling around with the game? When I just started playing it a little more seriously, I was playing completely crazy, and then like now, right? Yeah, I guess. You're at the beginning still. Wow. And then the people who were teaching me were just saying, no, just stop doing this because I don't feel like handling all this craziness, and so just play tight and go from there. And what they explained to me was a really good lesson, I think, is loose players exploit tight players. If you want to know how to exploit a tight player, then you have to know how a tight player thinks. I think in the end it goes pretty much how people's personalities are. I really think that poker is more of a stretch of your personality. So are there any like people who really made an impression on you? Vanessa Russo. Vanessa Russo é uma das jogadoras de póquer de maior sucesso de todos os tempos. Ganhou quase 3 milhões de dólares em torneios. She was like, well, just really busy, but she just confirmed that, you know, just it's okay to play ABC poker for a while and then move on to, you know, more creative styles. I'm just really competitive, and I sensed that in her and the way she approached it, and she's a perfectionist and wants to do as good as possible, and that kind of inspired me. So what about you, Vil? Like, did you see people you were really like, oh, that could fit my style, or I like how he plays, I want to do the same? I had a lot of discussion with other Finnish players, and we talked a lot about different hands and different ways of playing the game and different games, and so we kind of like shared the information and bringing out your point of making a certain move, and he's bringing out his point of why he thinks you should do differently, and then you're just like throwing the ideas around, and in the mix of it, you're learning the game. What about you, Lex? Like, were you a fanboy or something like this? Or did you have like idols, like you really like this style? I would always watch like all the WPT finals and stuff like that, and I really remember watching Gus Hansen play. Gus Hansen é um jogador dinamarquês de muito sucesso, que é conhecido pelo seu estilo agressivo e imprevisível. Thinking like, wow, this is crazy, and oh, you can do it like that too, especially because the commentators were really idolizing him
where they were saying, oh, this is crazy, he's so great, and he won like 3 WPTs in the first season. So it kind of left a mark on my play where I started to try other stuff. Just watching it made me a lot better as a player. Like I read a lot, like some of the games where Phil Ivey. Phil Ivey é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e já ganhou quase 14 milhões de dólares. Especially on TV where I was playing, and I mean he impressed me a lot, and I think is very, like as you said, is very focused, like almost autism, you know, like he's really into it, and I really like this mindset. Do my thing, get out of the way, you know, and not to do a big mess about it, just do his things the best he can, and I think this influenced me like really a lot. That's cool. Muito bem, isto pode não ser tudo o que queria saber sobre póquer, mas estamos quase a chegar lá. No próximo programa vamos falar sobre como recolher informação do adversário e como isso pode ser importante na altura de tomar grandes decisões. E vamos ter mais uma aula com Daniel Negriano. Whoa! E vão ver quem os profissionais gostariam de imitar. Oh my God, this is ridiculous! Este é o maior jogo de cartas do planeta. Ladies and gentlemen, vamos dominá-lo juntos.